Amém, graças a paz. Amém. Faz tempo que a gente está aqui pregando, né? Na verdade, já tem quase um mês que a gente não vem no culto por conta da mudança da feira. Mas é sempre bom estar aqui com vocês, crescendo em Cristo. É um tema bem grande, assim, bem extenso. Não dá para a gente falar tudo, nem numa noite, mas eu orei ao Senhor e pedi que Ele me ajustasse em algumas coisas para que ficasse no seu coração. Já tem mais de 1 ano, 2 anos que eu venho meditando sobre isso. Inclusive escrevi um texto lá no Instagram um tempo, tem uma foto minha de Olivia com um prato assim no rosto, quando a gente está sentado na mesa para fazer uma refeição. E a gente fazia muito isso em casa, a gente perdeu ao longo do tempo, e a gente está restabelecendo esse tempo de mesa. E toda vez que eu vejo a ceia, eu fiquei pensando aqui em algumas coisas quando a gente lê o texto da ceia. A gente vai ler o texto que está em Lucas, capítulo 22, então abre aí a sua Bíblia, Lucas, capítulo 22, e a gente vai falar hoje sobre mesa. Diga assim, mesa. Diga assim, hoje é dia de restabelecer a mesa. Lucas 22. Quantos têm uma mesa em casa? Quantos têm uma mesa em casa? Diga amém. Agora preste atenção na segunda pergunta. Quantos fazem uso da mesa em casa? Muito bem. Valeu, Gil. Quantos sentam na mesa para se alimentar? Quantos sentam na mesa com seus familiares para se alimentar? Amém. Quando eu leio o texto, Lucas capítulo 22, que a gente vai ler, eu começo a ver Jesus nos seus últimos dias de vida, nos últimos momentos. E uma vez a gente perguntava, e se eu perguntasse a você, pense aí você agora, se você soubesse que você morreria em 3 dias, o que você faria? Se você soubesse que você iria, ou em um dia, ou que você iria ter uma grande perseguição, o que era que você faria? Jesus, nos seus últimos momentos de vida, nos seus últimos dias de vida, Jesus decidiu sentar na. Ele não estava realizando nenhum grande milagre, ele não estava fazendo nenhuma pregação para grandes multidões, ele não estava fazendo trabalho de evangelismo, ele não estava fazendo grandes conferências, ele estava na. Eu quero falar que a mesa tem um poder muito grande. Na minha vida e na sua vida, um poder espiritual, um poder emocional, um poder na família, nos filhos, nos amigos, um poder para salvar. A mesa tem esse poder. E a gente vai pensar sobre isso. Então, Lucas capítulo 22, vamos fazer essa leitura do texto, alguns versículos. Diga assim, hoje é dia de restabelecer a mesa. Muitas famílias, filhos, pessoas, vidas, têm se desfeito porque não tem mais tempo de mesa em casa. Lucas 22, a partir do versículo 15. Eu vou fazer uma careta assim porque eu estou sem óculos. Então eu vou mirar, primeiro para achar o 15, 14. E depois a gente vai fazer a leitura até o versículo 17. E a gente vai pensar algumas coisas, irmãos. É bastante coisa, mas eu espero que você vai ser bem breve. E é bem simples. E eu espero que todos entendam em nome de Jesus. Chegada a hora, pôs-se Jesus e com ele seus apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Vamos só parar aqui, eu saí riscando a Bíblia. Não é uma pregação expositiva não, mas eu quero só expor esses 2 versículos que a gente vai ler. Chegada a hora, que hora? A hora da dificuldade, a hora do sofrimento, a hora em que ele iria passar por todo aquele processo que a gente já conhece. Jesus
Quando vai chegando nessa hora, o que é que ele faz? Ele senta na mesa. Então, eu preciso entender e aprender aqui com Jesus. E quando, para eu passar em alguma dificuldade, ou as dificuldades que vêm, a mesa vai me fortalecer para passar. Tenho desejado, Jesus deseja sentar à mesa. Ele diz assim o texto, ó, tenho desejado ansiosamente, eu aguardo, como Jesus disse, eu estava aguardando esse momento de sentar com vocês, esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Eu marquei aqui essa palavrinha antes. Jesus senta à mesa antes do sofrimento, porque a mesa te prepara para o sofrimento. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, a mesa prepara você para o sofrimento. Mas que mesa é essa? O que é essa mesa? Pois vos digo, aí vai dizer o versículo 16, que nunca mais comerei até que ele se cumpra no reino de Deus. E tomando ele o cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti. Aí eu aqui marquei essas duas coisas. Diga assim, recebei e reparti. Tudo que você recebe do Senhor é para você. Amém? Tudo que você recebe é para você. Recebei e reparti. Ele parte o pão e sai passando, né? Cada um vai pegando e entregando aos outros. Entre vós, pois vos digo que agora em diante não mais bebereis do fruto da videira até que o reino venha sobre vocês. E aí eu fiquei pensando, na última ceia, como a gente colocou aqui, a mesa posta, os diáconos colocaram, com o vinho, com o pão, e serviram a gente. Nos últimos dias de Jesus, ele estava sentado numa mesa, para passar por todos os processos, da perseguição, do Getsêmani lá na frente, mas toda a preparação ele fez ali na mesa. Eu coloquei aqui, ó, mesa é um princípio, e princípio, eles são inegociáveis. E a gente vai ver aqui, quando a gente começou a estudar sobre a mesa, lá no Antigo Testamento, e a gente daqui a pouco vai abrir a Bíblia no livro de Êxodo, e ver quão importante é a mesa para mim e para você. Não há formação, construção da família sem a mesa. A mesa constrói a identidade, não só a necessidade. Por isso que eu iniciei perguntando, quantos têm uma mesa em casa? Os irmãos, amém. Quantos fazem uso da mesa? Amém. Quantos se sentam à mesa para comer com seus filhos, com seu cônjuge, sem nenhum entretenimento, sem nada que atrapalhe, apenas você, a mesa posta, e o seu companheiro, a sua companheira, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus amigos. Quantos têm tempo de mesa com os amigos? Qual foi a última vez que você convidou alguém para sentar na mesa com você? Quando Jesus diz assim, ó, faça esse memorial, é um texto de Disney, em memória de mim. Qual a memória que você tem da mesa? Qual a memória que você tem da mesa? Com seus filhos, com sua esposa? Qual a memória? Jesus diz, toda vez que vocês se sentarem para fazer a refeição, como o pastor já falou, não é um dia, não é 2 dias. Todas as vezes que a gente sentar numa mesa para se relacionar, a gente precisa lembrar do Senhor. Porque a mesa foi construída por Ele. Os utensílios hoje que a gente usa na mesa foi instruído por nosso Deus. E a gente vai ver isso lá no livro de Êxodo, no capítulo 22, acredito. Mas temos perdido a mesa. E quando a gente perde a mesa, a gente perde batalhas. E quando a gente ganha a mesa, quando a gente está na mesa, a gente vence batalhas. Diga assim, hoje é dia de restabelecer a mesa. Versículo 15, Jesus estava ansiosamente, antes do seu sofrimento. A mesa fortalece você para passar pelo sofrimento. Antes do sofrimento, aquele jantar, aquele momento que você senta com seus filhos, que passa o dia fora, que passa o dia trabalhando na escola, antes de passar por alguma dificuldade, vitórias na mesa, no café, numa janta, no almoço, seja lá o que for, vai facilitar, vai ajudar. Na mesa você vai conseguir ainda mais a confiança dos filhos, esposa e vice-versa. Na mesa vocês vão estar frente a frente, na mesma altura. Sabe por que todas as vezes Jesus sempre discipulava na mesa? Se for olhar os evangelhos, a maioria do discipulado de Jesus, de relacionamento, era na mesa. A ponto do pessoal dizer, ele come com os bêbados, ele vive aí com os pecadores. Porque sentar à mesa
é um momento de extrema importância. E só quem senta à mesa, só quem é recebido à mesa, seja por quem foi, alguém que você considera. E a mesa hoje está posta para nós, e Jesus espera você e eu para sentarmos nessa mesa. Lucas capítulo 16 vai dizer, mas a mesa também é um lugar de dar graças, porque o texto vai dizer, e tendo dado graças, repartiu o pão. Qual tem sido o relacionamento que você tem desenvolvido na mesa da sua casa, ou nas mesas que você frequenta? Qual é o relacionamento? É um lugar de dar graças, de falar da fé, de vivenciar, de se fortalecer para passar pelo sofrimento? Ou é um lugar que a gente faz de morte, de fofoca, de intriga? É uma mesa de Herodias, quando estavam lá todos reunidos, Herodes fazendo aquela festa, sentado à mesa, e pergunta o que é que, pela sedução da moça, o que é que ela queria. E ela dizia, eu quero a cabeça de João Batista. Então ali era uma mesa de morte. Ou é uma mesa onde a mulher chega com um vaso de alabastro, quebra aquele perfume, enxuga os pés de Jesus, e ninguém entende, mas ela se derrama naquela mesa e produz vida. Qual tipo de mesa você está frequentando? Ou qual tipo de mesa é desenvolvido dentro da sua casa? Uma mesa que produz vida, ou uma mesa que produz morte? O culto, isso que nós estamos fazendo aqui, ele precisa ser uma extensão, irmãos, do que a gente tem vivido em casa, nas nossas mesas, do que a gente tem vivido no nosso secreto. O culto, esse relacionamento, esse ajuntamento tem que ser uma extensão do que a gente tem vivido em casa. Deus nos espera com uma mesa. Deus, ele nos espera com uma mesa posta. Na eternidade, quando a gente chega lá, o que é que vai ter? O que é que o texto diz, Apocalipse? Que ele está esperando a gente para uma ceia. Quando a gente chega lá, vai ter uma mesa preparada para a gente, para que a gente possa sentar e ceiar com Ele. Mas se eu não tenho um tempo de mesa agora com Jesus, como eu vou desfrutar dessa mesa que está esperando por mim, por você, lá na eternidade? Se eu não tenho um tempo de mesa agora com o meu cônjuge, com os meus filhos, depois a gente acaba perdendo para outras coisas, como eu vou resgatar se eu não tenho mais tempo de mesa, de sentar? E toda vez que eu li esse texto, eu ficava pensando, mas Jesus podia estar curando nesse último momento. Como se a gente perguntasse, e a gente fez um estudo aqui outra vez, nos seus últimos minutos, saiu todo mundo com um reloginho, aí cada um dizia, eu ia fazer uma viagem, eu ia não sei para onde, eu ia ficar orando, eu ia comer tudo que tinha que comer, se a gente soubesse os últimos momentos. Mas Jesus sentou numa mesa para alimentar, para dizer o que iria acontecer e para também ser alimentado por aqueles que estavam com ele. E olha que era uma mesa que tinha alguém deitado no peito dele e uma mesa que tinha alguém que estava traindo ele. Então a mesa é um lugar de acesso a todos. Diga assim, a mesa é lugar de acesso a todos. Abra sua Bíblia no livro de Êxodos, capítulo 25, não é 22. E olhando os estudos da importância da mesa, eu quero que você grife isso. Êxodos capítulo 25. Tem aí no seu texto, versículo 10 e o versículo 23. No 10 tem um subtítulo assim, a arca. Não sei se na sua Bíblia tem. A partir do 23 tem um subtítulo, mesa. A de você está assim? Sim ou não? Tem? Arca e mesa. A gente não vai ler, para não demorar aqui. Depois você lê e marca. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Não vamos ler só o primeiro versículo do 10? 25, 10. Também farão uma arca de madeira, de acácia, de 2 côvados e meio, e será o comprimento de 1 côvado e meio de largura e de 1 côvado e meio de altura. De ouro puro, versículo 11, a cobrirá por dentro e por fora. Versículo 23. Vai lá para o versículo 23. Também fará a mesa
de madeira de acácia. Perceba, a mesma madeira que foi feita a arca, foi feita a mesma madeira que foi feita a arca, foi feita a... E depois de colocar a madeira, lendo aí o texto mais embaixo, você vai ver que a mesa, ela também é coberta de ouro. Então, o que é que eu aprendi? O que é que eu entendi? Deus falou no meu coração e a gente foi estudando. O mesmo material que foi feito a arca, onde simbolizava ali a presença, lá no santíssimo lugar, lá no tabernáculo, foi o mesmo material que foi feito a mesa. O mesmo princípio. A mesa antigamente servia apenas como um aparador. Se vocês forem ler aqui o texto, depois vocês façam esse estudo em casa, mas na parte da mesa, Moisés, quando recebe a instrução, Deus vai começar a dizer a ele, prepara uma bacia, pratos, talheres, que fiquem assim, que fiquem assado. Então, a primeira mesa posta, que a gente gosta de mesa posta, né, de botar o suplá, aquele negócio, quem fez a primeira mesa posta foi Deus que instruiu Moisés a fazer. Deus que preparou uma mesa. E naquela mesa ficava o pão da propiciação, que já simbolizava Jesus Cristo, e ali era feito o sacrifício, que já simbolizava tudo isso que a gente vive hoje, a expiação pelos pecados, que a gente já conhece essa história. Mas o que eu quero dizer, que o mesmo material que foi feito à mesa, a arca, foi feito à mesa. Isso demonstra para mim uma importância grande, imensa, que o Senhor dá à mesa. E você se direcionar a essa mesa. Aqui estava a arca no Santíssimo Lugar, aqui tinha um véu, e aqui ficava a mesa, com o pão da propiciação e todos os outros itens que você vai ver aqui. Entre a arca e a mesa tinha um véu. Quando Jesus morre, o que é que acontece? O véu se rasga. Então a presença de Jesus, ela invade totalmente a mesa que está na frente. A arca está aqui, só podia entrar uma vez por ano, o sacerdote, essa história a gente conhece. Tinha um véu, aqui está a mesa. Quando Jesus morre, o véu se rasga, e essa mesa e a arca, elas se fundem em um lugar só. Jesus, ele sempre desejou sentar comigo e com você à mesa. Jesus morre para dar acesso a você e a mim a essa mesa. Já não necessitamos mais de alguém para fazer esse sacrifício, para entrar sozinho nesse ambiente, porque com a morte de Jesus, ele convida a mim e a você a sentar nessa mesa. Diga assim, hoje é dia de restabelecer a mesa. Deus estava mudando a forma de se relacionar. Deus falava como uma voz a Moisés. Depois Deus se revela numa sarça. Aí depois Deus convida o povo, quer falar com o povo de todo jeito, chega de uma forma mais branda. E o povo diz, eu não vou não, Deus hoje chegou meio agitado. Vai lá, Moisés, fala com o Senhor, você sozinho, sobe lá no monte. E aí Deus decide mudar a forma de se relacionar. E Deus diz, sabe uma coisa, vamos fazer uma arca, vamos fazer um templo, vamos fazer uma arca, vamos fazer uma mesa, e eu vou me relacionar dentro desse templo, nessa mesa com vocês, nessa mesa de comunhão, de união. E sabe o que é que tem acontecido, gente? Nessa mesa de partilha de pão e vinho, nessa mesa de partilha de vida, nós temos perdido esse tempo de sentar à mesa. Pela correria, quais são os inimigos da mesa? Aí é uma outra pregação, uma outra conversa. Mas nós temos perdido o tempo de estar à mesa. Às vezes você só tem um dia para estar em casa, e esse dia você não desenvolve da mesa. Às vezes você tem um momento para estar em casa, você não desenvolve da mesa. Você trabalha amanhã, tarde e noite, não sei, tem um final de semana, mas você não desenvolve da mesa. Mas a mesa é um lugar de cura. A mesa é um lugar de partilha. A mesa é um lugar de união, a mesa é um lugar de vida. Foi na mesa que Jesus começou a contar aos discípulos. Jesus não contou em nenhum momento, ele começa a dizer, olha, amanhã vão pegar meu corpo e vão fazer isso comigo. Olha, aí vai ter alguém que vai vir, vai me trair. Olha, aí vão pegar meu corpo e vão sair arrastando. É na mesa que Jesus começa a compartilhar as coisas que estavam no coração. É na mesa que Jesus começa a preparar os discípulos para o que vinham. Foi na mesa que teve a confusão, quem é maior, quem é menor no reino de Deus. Foi na mesa que Jesus diz, mas alguém que está com a mão sobre a mesa vai me trair. É na mesa que os conflitos, eles surgem, mas eles são solucionados. Só que você e eu precisamos ter esse tempo
de mesa. Mas quais são os inimigos da mesa? Não sei. TV, preguiça, celular. Hoje a minha dificuldade com a mesa é o celular. É uma dificuldade que eu tento tirar, porque a Olivia só come no celular. Eu acho que não é só comigo. Mas a gente tinha isso no início, bem bonitinho em casa. A gente entende esse princípio, tenta viver, perdemos. Estamos tentando restabelecer. Estamos avançando aos poucos, diga amém. Mas ainda é no celular. Quem está lá em casa, às vezes está lá em mamãe, é com o celular, olhando o jogo, só come. Mas eu estou orando para tirar esse celular da mesa, pelo menos. Porque eu sei que na mesa tem princípios maravilhosos para a minha família. Então eu não posso levar nada que me distraia na mesa, porque quando eu estiver na mesa, eu tenho que lembrar de Jesus, da memória da ceia. Não é lembrar de Jesus na ceia aqui não. Quando você está na sua casa, na sua mesa, comendo, você, vai ter um dia que eu vou comer com Jesus. Vai ter um dia que essa refeição aqui vai ser no céu. Vai ter um dia que essa ceia aqui de Natal vai ser em outro lugar. Não é só nos domingos, como falou, não é só uma vez no ano. É quando os apóstolos se reuniam, seja no primeiro dia, seja em mais dias. É quando chega alguém na sua casa, senta à mesa, e você olha para a mesa. Eu quero que você saia daqui hoje olhando para a mesa diferente. Olhando para a sua mesa como um lugar de cura, de vida, de libertação. Olhando para a mesa como um lugar que dá acesso ao céu. Mesa é partilha. Mesa é lugar de vida. Mesa é um princípio. Diga assim, hoje é dia de restabelecer a mesa. Nos últimos dias, irmão, Jesus estava numa mesa sentado, conversando, dialogando. Isso eu fiquei pensando muito tempo. Por que ele não estava curando? Por que ele não estava fazendo outra coisa? Por que ele estava comendo e conversando? Porque mesa é lugar de preparação para as dificuldades. Mesa é lugar que dá acesso ao céu. Talvez você esteja perdendo seu filho para uma escola, para algum lugar. Talvez você esteja perdendo seu relacionamento em casa para outras situações. Porque você deixou de sentar à mesa e se relacionar com os seus. Jesus rasga o pão, divide e diz que vai acontecer muitas coisas com ele. Cada refeição nossa deve apontar para a mesa. Perceba, pão e sangue estavam na mesa do tabernáculo. Se você for ler lá em Êxodo, você vai ver que tinha o pão da propiciação e o sangue do sacrifício. Pão e vinho estão na mesa nossa hoje aqui, estava na mesa de Jesus. O mesmo material da arca, o mesmo material da mesa. O pão que estava na arca, o pão estava na mesa com Jesus. O sangue aspergido na arca, o vinho com Jesus, lá no Novo Testamento já representava. Perceba como desde lá do Antigo Testamento, começou ali com a história da mesa, como a mesa já apontava para uma redenção no Novo Testamento. E hoje a gente aqui, mais de não sei quantos anos, nos reunimos numa mesa para fazer esse memorial. E você e eu temos essa mesa em casa, que precisamos sentar e desenvolver vida nessa mesa, com os nossos familiares e com aqueles os nossos amigos, né? Aquelas pessoas que você convida para a sua casa. E eu quero só passar algumas passagens bem rápido. Cada passagem dessa tem uma aplicação. A gente não vai aplicar. Cada passagem dessa dá uma pregação, dá um estudo, porque o tema mesa, ele é abrangente demais. Mas o que eu quero nessa noite, que Deus coloca no meu coração, já há mais de 2 anos atrás, desde quando eu escrevi o texto, 1 ano atrás, no Instagram, e perdi, a gente oscila, né, na nossa fé, e voltei a estudar sobre mesa. E quero dizer para você nessa noite, a mesa, ela vai curar a sua vida, porque na mesa, Jesus, ele está com você. Alguns temas, irmãos, sem dar aplicação. Após a morte de Jesus, os discípulos ficam perdidos e voltam a fazer o que já haviam fazendo toda a vida. E quando Jesus morre e ressuscita, ele vai ao encontro de Pedro. Diga assim, Jesus vai ao meu encontro. Jesus vai ao encontro de Pedro, e Pedro está fazendo o quê? Pescando. Envergonhado por ter traído Jesus, envergonhado por ter decepcionado Jesus, quando disse que não faria. Não tem problema, Jesus vai ao encontro de Pedro. Pedro está pescando.
E quando eles avistam lá na margem, aquele homem na beira do rio, e o que era que Jesus estava fazendo? Preparando uma mesa. Diga assim, mesa. Jesus estava preparando uma mesa, uma refeição. Então Jesus cura a vergonha de Pedro numa mesa, e quando eles estão lá no meio do barco, olha assim, mas será que é Jesus? É ou não é? Eu acho que é, olha o jeito dele. Eu acho que eles saem do barco desesperados e voltam a Jesus. E Jesus está lá, nos evangelhos narra isso. Jesus está lá preparando um peixinho, preparando uma comida para Pedro. Mesa é lugar de cura. A vergonha de Pedro é curada na mesa. Não sei quais os problemas, dificuldades, o que precisa ser curado em você, mas se você estabelecer uma mesa com Jesus Cristo, um tempo com Ele, você vai ser curado. Zaqueu sobe numa árvore, não consegue enxergar Jesus naquela multidão. Jesus observa Zaqueu e o que é que ele diz? Zaqueu, desce, porque hoje eu vou na tua casa. Hoje eu vou jantar na tua casa. Hoje eu vou pousar na tua casa. Hoje eu vou sentar na sua mesa. E eu não sei exatamente o que aconteceu naquela mesa, mas aquela conversa com Zaqueu transformou a vida de Zaqueu, que no outro dia ele saiu devolvendo tudo de forma em dobro aqueles que ele havia roubado. Então, mesa é lugar de cura, mesa é lugar de transformação. O filho pródigo, quando volta para casa, o que é que o pai manda preparar para ele? Uma festa. Manda organizar uma mesa, diga mesa. Quando ele volta, naquela alegria toda, o pai diz, mata, vamos fazer agora a festa. Prepara uma mesa, diga mesa. Porque Jesus, ele se relaciona na mesa. Quando o anjo da morte passa lá no Egito, que tem toda aquela história das pragas, e que ele diz que os fizessem os sacrifícios e aspergissem, pintassem a porta das casas do povo de Israel com o sangue do animal que foi sacrificado. O texto vai dizer, a gente não vai entrar, mas é que o povo estava sentado à mesa, comendo do pão e do que foi feito o sacrifício, à mesa, enquanto o anjo passava fazendo ali a morte. Então diga assim, mesa é lugar de libertação. A mesa cura, a mesa transforma, a mesa liberta. Enquanto o anjo passava, aqueles que aspergiram sangue nas suas portas estavam sentados à mesa, comendo do animal e do pão, como diz o texto. Os discípulos no caminho de Emaús. É um texto interessante, eu fiquei pensando nisso hoje à tarde, enquanto me dobrava a roupa. Jesus andou muito, igual quando foi lá ao encontro de Pedro, decepcionado. Jesus encontrou os discípulos no caminho de Emaús, mas ele andou bastante. E eu fiquei pensando, por que Jesus não se revelou na caminhada? Andou, que ficou de noite e os discípulos entraram para o canto, para casa, e ele ia andar. Os discípulos disseram, não, dorme com a gente essa noite, sem saber que era Jesus. Mas Jesus se revela na... Porque ele andou e só deixou para se revelar na mesa. E na hora que ele parte como na ceia. Ele andou, os discípulos não conheceram. Na hora que ele senta na mesa, que ele parte o pão, Jesus. Quando procura, cadê o homem? Já foi ao encontro de outro. Porque Jesus, ele vai ao seu encontro. Assim como ele foi ao encontro de Pedro lá no rio, no mar, ele foi ao encontro dos discípulos, assim como ele se revelou a Pedro, preparando um peixinho frito, uma janta, e Pedro sai do rio, assim como ele se revelou aos discípulos de Emaús numa mesa, quando partiu o pão, eu creio que Jesus, ele vai se revelar a você na sua mesa, na sua casa. E o que é mesa? É intimidade, é secreto, é quarto. Essa mesa que a gente tem em casa precisa sair e resplandecer aqui na igreja. Mesa é lugar de revelação. Mesa é lugar de comunhão. O Apocalipse vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e ceiar. Aonde? Numa? Quantos já entenderam? Diga amém. Para finalizar, você e eu somos Mefibosetes.
É uma outra pregação, cada texto desse dá uma pregação, mas Mefibosete era filho de Saul. Davi, quando ele assume o reinado, e na época, um rei, quando assumia, ele procurava matar todos os descendentes do antigo rei, para que não viesse tomar o seu espaço novamente, ou o reinado, ou criar alguma contenda para tomar ali o reinado. Mas Davi tem um pacto com Jonatas, que diz que não vai fazer nada com a família. E quando Davi assume ali o reinado, eles, tem alguém de Saul aí, tem alguém, procurem aí saber se tem alguém ainda da linhagem, tragam para mim, porque eu quero ter essa pessoa aqui. E aí acham Mefibosete, Davi não conhecia, não sabia como era, não sabia como estava. Chega Mefibosete, era aleijado, tinha suas deficiências, e em nenhum momento um manco, um coxo, um aleijado, alguém com deficiência poderia chegar diante de um rei, quiçá sentar à mesa do rei. E o que é que Davi faz com Mefibosete? Ei, vem cá. Enquanto ele pensava que ia morrer, enquanto ele pensava que seria morto, Davi diz: vem cá, você vai sentar na minha mesa. Você e eu somos Mefibosetes, fracos, falhos, deficientes, imperfeitos, não dignos de estar na mesa do rei, na mesa de Davi como Mefibosete. Mas o Senhor preparou uma mesa para mim e para você. Ainda com as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas deficiências, existe uma mesa posta lá na eternidade, com pão, vinho, tantas outras coisas para mim e você. Para que naquele grande dia, o texto vai dizer que ele vai partir o pão e nós iremos ceiar com ele. Nós iremos sentar nessa mesa lá na eternidade. Diga assim: hoje é dia de restabelecer a mesa. Mas a gente tem perdido isso. Sabe o que é que tem acontecido? Aos poucos, vocês já perceberam? É uma outra fala, é uma outra mensagem, são muitas coisas, mas eu quero só que você fique hoje com a ciência de que a mesa é um espaço importante para você. Você precisa sentar à mesa com tempo de qualidade com o Senhor e com os que estão ao seu redor. Filhos serão restituídos na mesa, casamentos e relacionamentos serão restituídos na mesa, famílias serão restituídas na mesa, a igreja, comunhão será restituída na mesa. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Mas sabe o que é que tem acontecido? Muitas casas hoje não tem nem mesa mais. Muitos arquitetos hoje na construção da casa, kitnet tem mesa? Geralmente não, né? Pelo menos que eu morei em Recife, não tinha. Era uma bancada, né? Lá em casa também não tinha mesa, era um balcãozinho desse. E eu ouvi uma pessoa dizendo isso, eu fiquei pensando nesses dias, que aos poucos a mesa tem sido tirada de casa, de forma sutil, como outras coisas vai entrando no nosso meio. As famílias não sentam mais à mesa, às vezes só no Natal, né? E olha lá. E aos poucos os arquitetos, que são os inimigos, é uma outra história, mas aos poucos a mesa está sendo perdida. Aos poucos o fast food, a comida rápida, a comida pronta, pedir, ligar para alguém trazer com tudo prontinho e comer sentado no sofá, na cama, isso tem ganhado o mercado de forma rápida. A gente liga: eu quero uma pizza assim, e chega tudo prontinho e ninguém mais coloca a mesa para se sentar e para... A gente tenta fazer isso ainda nos domingos, lá na casa, com a mamãe, desde quando o papai estava aí. É uma luta, mas a gente se esforça. Nem sempre a gente consegue, pelo menos o domingo, um dia. Mas a gente tem tentado. E eu quero dizer, irmãos, do fundo do meu coração, que eu sinto queimar: tentem ou restabeleçam, como eu fiquei repetindo, ou se já acontece com você, brigue pela mesa na sua casa. Brigue pela mesa, brigue pelo momento de sentar, brigue pelo momento de desfrutar da mesa na sua casa, porque hoje é dia de restabelecer a mesa. E como Mefibosetes, não dignos de estar à mesa do rei, você e eu, mas Jesus já preparou uma mesa para você. Jesus já preparou uma mesa para mim. Tem pão, tem vinho para mim e para você. Tem vida naquela mesa. Nos últimos dias, Jesus estava à mesa. Lutem pela mesa na sua casa. Vamos ficar de pé? A gente vai orar nesse intuito.
e vai ainda de pé, depois que encerrar essa oração, a gente vai fazer um momento do ofertório. Mas diga assim antes: hoje é dia de restabelecer a mesa. Faça essa oração. Se você não tem mesa na sua casa, se você não tem mesa com seus amigos, se você não tem mesa com sua filha, com seu filho, com seu cônjuge, hoje é dia de você botar um dia assim, ó. Nem que seja um dia na semana, a gente vai sentar na mesa. Nem que seja um momento, uma refeição, a gente vai desfrutar da mesa, porque a mesa traz vida. Deus, obrigado por esse momento. Tem tanta coisa que nós aprendemos. Nós queremos dizer nessa noite que o Senhor tem sido a nossa cura, a nossa libertação. Nos dá experiências, ó Pai, na mesa, que a nossa mesa, na nossa casa, seja reflexo das nossas atitudes na sociedade e na igreja. Não adianta, Deus, nos reunirmos fora da nossa casa, nos apresentarmos fora ou na igreja, se dentro da nossa mesa, se dentro de casa, se no nosso secreto nós não se relacionamos com o Senhor. Deus. Nos dá tempo de mesa, a mesa que cura, que transforma, que liberta. Traz cura sobre a tua igreja, Deus, traz revelação, traz intimidade, comunhão, assim como Jesus partilhou, contou aos discípulos o que aconteceria nos próximos dias, naquela mesa, que nós como irmãos, possamos nos reunir na mesa do meu irmão, que o meu irmão possa ir na mesa, na minha casa, a gente conte como está sendo os nossos dias, a gente se alimente do pão e também se alimente de forma espiritual, que não haja intriga, que não haja fofoca, que não haja discórdia, desentendimento, desunião, desarmonia na nossa mesa, que a gente não venha sentar para falar mal, que a gente não venha sentar para pedir a cabeça de João Batista, que a gente não venha sentar para pedir, Deus, desgraça sobre a vida do nosso próximo, mas que a nossa mesa produza cura, que a nossa mesa produza vida, que a nossa mesa produza libertação. Que a esposa encontre segurança no esposo na mesa, que o esposo encontre segurança na esposa, que os filhos possam sentar à mesa e sem medo encontrar segurança no olhar dos seus pais, que possam encontrar segurança na comunhão que a mesa proporciona, Deus. Nos dá tempo de mesa, restabelece a mesa da tua igreja nessa noite, nos faz enfrentar os dias fortes, fortalecidos, como Jesus Cristo, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: hoje é dia de restabelecer a mesa.